Senhor, como você está? Eu me encontro bem, graças a Deus, trazendo um novo conteúdo, mais conhecimento para enriquecimento da minha e da sua vida espiritual. Hoje eu quero estar falando sobre a segunda morte. O que é isso? Segunda morte? Eu quero explicar acerca disso dentro da palavra de Deus. Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva no meu canal. Ative o sininho, todas as notificações e dê o seu joinha. Vamos lá? Nós vamos trabalhar o livro de Apocalipse, capítulo 20. Minha Bíblia já está aberta aqui. Apocalipse, capítulo 20, o versículo 6, como ponto de partida. Vamos lá? Diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Quero trabalhar apenas essa parte do texto, porque se eu for trabalhar a segunda parte, aí eu vou ter que alongar o vídeo e falar acerca de algumas partes da escatologia. Então vamos lá. Então, muito feliz é aquele que vai ter parte o quê? Na primeira ressurreição. Sobre este não tem o poder de quê? Não tem o poder da segunda morte. Então, a segunda morte não vai ter esse poder sobre quem fizer parte na primeira ressurreição. Então, vamos lá. Vamos por parte, tá? Então, se tem a primeira ressurreição, existe a segunda ressurreição. Então, quem faz parte da primeira ressurreição? Os salvos. A gente vai lá para Paulo, né? Eu não vou abrir a carta aos Tessalonicenses, quando ele vai falar acerca da ressurreição. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Então, os que morreram em Cristo, ou seja, estão salvos, eles serão os primeiros a serem ressuscitados. Nós estamos falando de ressurreição, nós não estamos falando de arrebatamento, porque Paulo vai falar, né? Na hora de chamar os salvos, são os que já morreram, e os que estiverem vivos não passarão pela morte, nem sofrerão, nem passarão pela ressurreição, e daí serão arrebatados. Então, a primeira ressurreição leva a pessoa o quê? A um bom destino, a vida eterna com Deus. E aí, então, vamos entender. Então, que segunda morte é essa? Vamos trabalhar agora o mesmo capítulo 20, ok? No versículo 14 e 15, que diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Só que esse inferno aqui, nesse contexto, é o Hades, tá? A morte mesmo, que tira a vida das pessoas, e o inferno, ou seja, e a região dos mortos, Hades, em hebraico, ou Sheol, em grego. Então, esses lugares, a morte e esse lugar, eles não existirão mais, foram lançados no lago de fogo. Então, esse lago de fogo, que é o Guiena, é o estado eterno sem Deus. Aí diz assim: esta é a segunda morte. Então, vamos entender. Se esse lugar, que é o estado final de lago de fogo e enxofre, serão lançados à morte, e também o Hades, os condenados, os perdidos, então raciocina comigo. Essa segunda morte é o quê? O local onde eternamente sofrerá uma eternidade sem Deus. Então, por que essa segunda morte? Aí eu vou explicar para vocês. Vamos lá em Apocalipse 21, versículo 8. Diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, aí João aqui, ele recebe a revelação de algumas características, porque vai ter outros textos, tem dentro do Apocalipse outros textos com outras características de pessoas que não herdarão a vida eterna com Deus. E aqui ele vai dizer: mas quanto aos tímidos aqui no sentido de covarde, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a
todos os mentirosos, olha aí a mentira, o pai da mentira é Satanás. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O texto ele é bem enfático. Ele vai dizer aqui, então, quanto a esses, com essas características, que não terão a vida eterna, a sua parte será onde? No lago, que é o Guiena, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, quando a gente fala de segunda morte, nós estamos falando de quê? De condenação e de um juízo de condenação, uma sentença de condenação eterna. Aí a pergunta é, mas então como que é essa segunda morte? Vamos lá. A pessoa está viva, ok? Morreu sem Jesus, rejeitou Jesus, morreu, vai ressuscitar? Vai ressuscitar. Onde vai ressuscitar? Na segunda ressurreição para o juízo do trono branco, que a gente vai ver quando Apocalipse vai tratar acerca do juízo branco. E quando que é esse juízo branco? Quando que é esse juízo final? Esse juízo final, ele vai dar depois do milênio. Tudo bem? Isso está até aqui no capítulo 20 também, do versículo 11 ao versículo 15. Então, vamos entender. Se a pessoa morreu sem Jesus, foi ressuscitada, mas não para a vida eterna, aí você preste atenção. Essa é a segunda ressurreição. Por quê? A primeira ressurreição para encontrar com Deus. Os salvos que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, haverá o que? Uma segunda ressurreição. Mas aqueles que morreram sem Jesus, sem Cristo, sem ter uma vida com Deus, esses, o que vai acontecer? Vão aguardar a segunda ressurreição que se dará no juízo final. É quando o texto vai dizer aqui, dentro do contexto dos que já morreram, né? Que no versículo 13, e deu o mar os mortos que nele havia. Então, o mar, todos que morreram no mar, vai devolver. Como? Se não tem mais osso, o peixe comeu tudo. Deus vai devolver o corpo, tá? Para estar no juízo final. E a morte e o inferno também, olha só, o lugar de sofrimento daquelas almas que não morreram com Cristo, eles vão dar os mortos e todos foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então, nesse momento aqui está acontecendo uma segunda ressurreição para a condenação. Mas as pessoas já tinham sido mortas sem Jesus. E aí, qual é a segunda morte? A segunda morte é no lago de fogo e enxofre, que é essa segunda morte, onde ficará eternamente sem Deus. Em outras palavras, não terá uma eternidade boa, não terá uma eternidade em paz. Por quê? É uma vida, é a opção que a pessoa fez. Então, para resumir o que é a segunda morte? A segunda morte é quando a pessoa já morreu a primeira vez? Morreu a primeira vez. E a segunda morte? Aí ressuscitou, foi para o juízo com Deus, foi condenado. E aí vai morrer de novo. Mas como que vai morrer? Vai morrer agora uma morte eterna, tá? A primeira morreu uma morte temporária, passou pelo juízo, foi condenado, porque em vida, antes de morrer, não quis servir a Deus. Então, a segunda morte vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então, a gente tem que entender essa questão aí, ok? Aqueles que ainda vão passar pela morte, se morrerem sem Jesus, se descerem à sepultura, entrar no caixão sem Jesus, com certeza vai passar pela primeira ressurreição, vai receber a condenação, porque Jesus ele é muito justo, ele vai mostrar as obras para poder esclarecer qual é a questão da condenação dessa pessoa. E essa pessoa vai ser lançada nesse lago de fogo e enxofre, que a Bíblia chama de uma segunda
morte. Então, amados, isso é muito sério? Isso é muito sério, porque tem a morte física e depois tem a morte eterna no lago que arde com fogo e enxofre. Que Deus possa abençoar você através desse vídeo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, você que não é inscrito, ative as notificações e dê o seu joinha e a gente se encontra no próximo vídeo. Paz do Senhor Jesus!